Que continuação a interação, interagindo aos vídeos adventistas, né? Maria sempre foi virgem e nunca pecou? Só você seguir aí no canal, no Face ou no YouTube, tenho falando sobre esse tema. Aqui, ele vai tentar provar que Maria ela é pecadora. Com várias heresias, com um texto totalmente amputado e distorcido, visão, fundamento de homens, olha só. Inclusive, estão tendo uma ascendência na sua vida financeira, deveriam aprender com Maria este exemplo de humildade para não deixarem que a arrogância tome conta da vida delas. Para finalizar, eu queria abordar uma outra questão. Maria foi... E fazer sim igual Maria, orava junto com os apóstolos. Protestante ora sem Maria, rejeita Maria, e os apóstolos cada vez amava mais essa mulher. E está ali, Atos Apóstolos 14, ali no cenáculo, à espera do Paráclito. Devia fazer isso protestante também, orar junto com Maria. Virgem por toda a vida. Veja, nós não temos indicações de que os irmãos de Jesus tenham sido realmente filhos de Maria. Existem argumentos a favor e contra, tá? Eu, pelo menos a princípio, eu creio como outros comentaristas que creem Protestantes, que os né? irmãos de Jesus foram filhos de José de um primeiro matrimônio. Ali em João 19, Eu quero que você me mostre documento provando essa heresia. Não tem. Engraçado, os protestantes, eles não têm documento nenhum para degrinir a igreja. Os documentos que eles arrumam são todo amputado, decepado. Interessante. 25 a 26, nós vemos que quando Cristo está morrendo na cruz, ele confia os cuidados da mãe a João, o discípulo amado. O que isso significa? Que se os irmãos de Jesus fossem realmente filhos de Maria, Jesus não teria confiado aos cuidados de outra pessoa a sua mamãe. Então é mais provável, não é, que os irmãos de Jesus sejam filhos de José de um primeiro casamento. Mesmo que eu reconheça que... A Bíblia já discorda disso, professor. Em Lucas, você pega em Lucas aqui, ó. Lucas 2, do 41, ali Jesus, aos 12 anos ali, no templo. E ali, 46, ó. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de sua resposta. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nós fizeste? Eis que teu pai e eu andamos à tua procura, cheio de aflição. Cadê os filhos, os irmãos de Jesus, por parte de José, do casamento de José, que José, visão adventista, visão Rodrigo Silva, que era viúva. Esses irmãos de Jesus são de outro casamento com José. A Bíblia não fala nada disso. Que interessante. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? E o texto típico para destruir essa mentira protestante e esses pregadores de rua protestante que são farinha do mesmo saco. Aqui, ó. Eles pensam que está pregando a salvação. Eles pensam que está pregando Eles pensam que isso deixou o magistério para você ser salvo. O magistério para você ter conhecimento da verdade. E foi confiado não a qualquer pessoa. Aqui, ó, João 19, 25, ó. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse
a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para a sua casa. Aqui já fecha. Cadê os irmãos do matrimônio com José de outro casamento? Porque Maria não foi para a casa dos irmãos, das irmãs de Jesus. A Bíblia prova o quê? O que a gente entendemos na Escritura? Que Jesus é o único filho primogênito. Romanos 8, 29, ali você vai ver. Quem são esses irmãos? Quem são essas irmãs? Romanos. Olha só, cara. Como a Bíblia, a Escritura, não deixa brecha nenhuma para nenhuma denominação. Romanos 8, 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Olha só. Que interessante. Por isso que Atos Apóstolos 1, 14, todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Quem são esses irmãos? Aqui, ó. Você pega aqui o 12, ó. 13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer, era eles: Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador. Esses que são os irmãos. Cristo, ele é o Filho único, o primogênito entre milhares de irmãos. Quem são esses irmãos? Quem são essas irmãs? Cara, na fé. Tanto que o discípulo amado leva Maria para a sua casa. Maria se torna mãe desses irmãos e dessas irmãs. O protestantismo não entende isso. O protestantismo não venera isso. Venera esse esgoto aqui. 9.000 visualização. Jesus sejam filhos de José de um primeiro casamento. Mesmo que eu reconheça que também existem argumentos a favor da opinião de que eles tenham sido filhos de Maria. Mas eu, a princípio, prefiro crer que foram filhos de José de um primeiro casamento. Mesmo assim, é possível provarmos na Bíblia que Maria não foi virgem para todo sempre. Eu vou ler para você aqui... O quê? Você vai provar na Bíblia que Maria nunca foi virgem para sempre? Vamos ver então. Deus capítulo 1, verso 25, na Nova Versão Transformadora. Na Almeida... Vai no original, minha querida. Porque boa parte dos nossos amigos tem Almeida. Eu vou ler na versão Almeida e depois na NVT, para você perceber o significado do texto de uma forma bem clara. Mateus capítulo 1, verso 25, na Almeida, revista atualizada, diz o seguinte: contudo, falando de José, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Este verbo conhecer na Bíblia... Então, depois que Jesus, o verbo se fez carne, nasceu no ventre dessa Maria, José conheceu, teve filhos e filhas? Aonde? Ele é empregado em referência às relações sexuais. Tá? Reconhecendo isso, a Nova Versão Transformadora, também a Nova Versão Internacional, traduziram o texto de forma mais clara para nós, na língua portuguesa. Por exemplo, na NVT está assim, ó: no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Então veja. Olha essas traduções, o perigo que essas traduções vêm nos oferecer. Em Mateus 1:25. Em sim que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu por nome Jesus. Para você entender esse texto,
Você tem que catar o 18, ó. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitar, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Então, o texto, olha só, Isaías 7,14, em Mateus 1,23, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Então, uma virgem conceberá, dará à luz por virtude do Espírito Santo. Os pais apostólicos, todos são unânimes. Maria é virgem, sempre virgem. Foi preservada em Ezequiel 44, 1 e 2. Ou João 20, versículo 19. Antes, após o parto, antes e depois do parto, sempre virgem. Esse texto aqui, ó, olha só. Que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele a tivesse conhecido. Ó. Quer dizer o quê? Sem tivesse conhecido o quê? Sem ação por relação sexual com José. É nesse sentido. Por quê? Esse filho, entre os homens, reconhece que é filho de José. Mas no mundo espiritual, filho de Deus. Tanto que Deus aqui, ele envia o anjo, ou mostra para José, através de um sonho, que esse filho é filho de Deus. Deus, ele é o pai do Emanuel. E José não a conheceu antes, durante e depois. Porque se José tivesse violado Maria, estaria pecando lá. Lembra os 10 mandamentos? Que contra a lei. Está adulterando, porque Maria já é esposa do Altíssimo, do Espírito Santo. Tanto que foi gerado através do Espírito Santo. E José não a conheceu antes, durante e nem depois. E tanto que lá em João 19, 25, ali você vê que Maria vai para a casa do discípulo amado. Porque não tem filhos, porque não teve relação sexual. Mas o protestante, eles têm, mano. Recebeu em seu nome Jesus, ó. Que interessante, né, professor? Essas traduções aí protestante vem para destruir mesmo, cara, a escritura. Então veja, José não teve relações sexuais com Maria até o menino nascer. Ou seja, depois que ele nasceu, ele teve relações sexuais com ela. Me mostra na Bíblia Maria grávida de José. Tanto que a genealogia aqui de José não tem. Termina nele. Olha só. Cadê a genealogia aqui? José gerou fulano, ciclano. José gerou tal, etc. Essas são a genealogia dos filhos de José. Gerou tal. Não. Olha só. Outra prova convincente. Você vê aqui, ó. Em Lucas, você pensa que isso aqui não tem nada a ver, mas tem um significado muito forte, ó. Lucas 3, 23 ao 38, então Mateus do 1 ao 17, ó. Olha só. Vamos aqui depois do 13, ó. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim gerou Oza. Oza gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Elizer. Elizer gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria. Jacó é o pai de José. Não é o Jacó lá, pai de José lá do Egito, não. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Portanto, a geração desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro babilônico, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Ó. Não tem genealogia de José para provar para nós, biblicamente, que não tem filho protestante. Você não viu isso aqui?
Essa teologia reformada. Quero finalizar esse vídeo aqui já uns 5 vídeos já, cara. Ele nasceu, ele teve relações sexuais com ela. Então a Bíblia não ensina a perpétua virgindade de Maria. Se Maria tivesse sido virgem por toda a sua vida, Maria estaria desrespeitando um princípio matrimonial muito importante, que está aqui registrado em 1 Coríntios capítulo 7. Mesmo que nos dias de Maria a carta aos Coríntios não existisse, ela conhecia esse princípio bíblico que foi inspirado pelo Espírito e depois colocado por Paulo em 1 Coríntios 7. O que diz aqui, ó? Os caras vão costurando Bíblia assim fora do contexto. Não tinha nada escrito, meu criatura. O ministério não tinha sido fundado, uma igreja ainda, meu querido. Cristo não tinha pregado ainda a palavra. Você não entende isso? A partir do versículo, para você, eu vou ler aqui a partir do versículo 2, ó. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Veja, se Maria fosse virgem por toda a vida, ela estava desobedecendo esse princípio. Ela estaria casada com José, José iria estar abraçando, beijando ela, ficando excitado e não podendo fazer sexo. Ele ia fazer o quê? Ou ele iria para masturbação ou ele iria fazer sexo. Os caras querem colocar naquela época, com essa época, a atualidade dessa geração. Naquela época era um jeito, meu querido. Não é igual agora, hoje em dia. Tem diferença. Você tem que entender a contextualidade da época para a época de hoje. Turbação, ele iria fazer sexo com outras mulheres. Então Paulo mesmo diz, por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu marido. O marido deve satisfazer a esposa e a esposa ao seu marido. E ele continua no verso 4. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem. Tá bom, e se Maria tivesse relação com José, não estaria pecando, porque são marido e mulher, não tem pecado. Então Maria é sem pecado nesse aspecto. Ordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Então é claríssimo o texto. Que princípios que há aqui para o matrimônio? Primeiro, o marido tem que satisfazer. Eu já saio fora do texto, já saio fora do tema. Vamos aqui em Coríntios 7. Ó o que Paulo fala. Como eu falo, leia todo o texto. Olha só, do 1 ao 16 e do 17 em diante. Matrimônio e virgindade, cada um no estado em que Deus chamou. É só meditar aqui, cara. Eles rejeitam até o celibatário. Paulo ele não se casou. Paulo não era casado. Paulo ele era celibatário. Olha só. Por que Paulo não casou então? Para viver na missão. Por que Maria é sempre virgem? Porque Maria, ela é celibatária. Se guardou para Deus. Que o próprio Espírito Santo a possuiu, desposou ela. Os protestantes, eles questionam até, por que padre não casa? O padre tem que casar, até isso. Mateus 19 ali, o celibatário. Olha só, para finalizar esse vídeo, que ele já saiu fora do tema.
Mateus 19, olha só. 12, olha só. Porque há eunuco que são desde o ventre de sua mãe, há eunuco tornados tais pela mão dos homens, e eunuco que a si mesmo se fizeram eunuco por amor do reino do céu. Quem puder compreender, compreenda. Eles não compreendem isso. Em Apocalipse, olha só. Acho que é 13, deixa eu ver, 13. Não, 14:4. Olha só. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como princípios oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Olha só que interessante. Ao quadro que Maria se identifica. Maria, ela se entregou para Deus. Faça em mim segundo a sua palavra. A primeira celibatária que não se contaminou com o homem foi Maria. E ela caminha aonde o Cordeiro está. Como vai dizer o texto, Apocalipse 14:4. Vocês não compreendem isso? Se teve homens, também teve mulheres também. Como vai dizer aqui em... Deixa eu ver se é em João 2. Olha só. Então, Lucas 2. 36, ó. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanaú, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com o seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva. E agora, com 84 anos, não se aparta do templo, servindo a Deus noite e dia, e jejuando em oração. Você não entende isso, cara? Claro, você servir Deus casado, com dinheiro na conta, é fácil. Quero você ser verdadeira imitadora, como as freiras. Não se casa. Porque se espelha em quem? A Virgem Maria. Simples, cara. Na Bíblia, você não vai achar nenhum versículo bíblico. Nenhum. Nem o pecado dela, nem o filho dela com o casamento com José, ela grávida de José, nada, never. Simples. O que você está pregando, acho que é 5 ou 6 vídeos que eu fiz, é tudo esgoto. Simples, ó. Escritura, católicos. Escrituras. Não tenha medo desse protestantismo. Não tenha medo desses pregadores de rua. Porque são farinha do mesmo saco. Todos defendem a mesma tese para perseguir a igreja. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.